Vida e Saúde já está de volta. No primeiro bloco você aprendeu sobre saúde, agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre saúde do ponto de vista emocional. Conosco a gente tem aqui Larissa Almeida, ela é psicopedagoga, entre outras coisas, é escritora, tem um livro aqui publicado já, Dúvidas de Mãe, quero mostrar aqui, olha, não vou mostrar aqui. Dúvidas de Mãe, um livro muito bacana, que reúne aqui as perguntas mais frequentes ao longo da trajetória da Larissa. Está escrevendo outro também, já está escrito, na verdade, está publicando outro, né, Larissa? Livro infantil, isso mesmo. Larissa, prazer recebê-la aqui. Olha, a gente já, antes de gravar aqui, a gente já conversou sobre tanta coisa, sabe que realmente esse assunto é importante, é fundamental para a saúde, para a sanidade da família, né, Larissa? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento entre irmãos. Muitas casas, depois da chegada do segundo filho, a partir da chegada do segundo filho, a dinâmica da casa vira realmente um desafio quase que impossível dos pais lidarem. Como é que os pais devem agir? Vamos começar do começo, né? Como é que os pais devem agir logo quando tem que anunciar a chegada do segundo filho? Tem muitas famílias que evitam falar para o primogênito que vai ter um irmãozinho, porque demora, tem os 9 meses da gestação. Mas o mais recomendado é já inserir o filho mais velho nesse contexto todo, da gravidez, da preparação, mostrar para ele como foi na época dele, com fotos, com roupinhas, pedir ajuda, porque aí não vira um susto. A mãe vai passando por transformações durante a gravidez, ela começa a ficar um pouco menos ativa, um pouco menos disposta, então a criança vai entendendo. Ou se ela não entende, pelo menos ela fica mais fácil para ela, participa de tudo aquilo. Por que existe? Qual é a motivação da rivalidade entre os irmãos, Larissa? Não adianta, porque desde que nasce o segundo irmão, eles começam a disputar atenção, espaço e tudo, mas não é algo consciente, mas acontece, porque você está convivendo diariamente e tem que dividir, tem que compartilhar, tem que ceder, porque é uma relação diária ali. Então já nasce uma rivalidade desde que nasceu o segundo irmão, não tem muito jeito. Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque, olha, a gente às vezes fica pensando, né? É um serzinho que a gente ama e a criança, o primeiro filho ou o segundo filho, não estiveram lá antes para ver que a gravidez deles também foi um momento especial, muitas vezes, ou mesmo que não tenha sido planejado, mas que foi arranjado à altura. E quando o filho recebe aquele irmãozinho em casa, normalmente ele vai receber de que jeito, Larissa? O que está passando na cabeça dele? Depende de como a criança, de como esse nascimento foi trazido, de como foi a gravidez da mãe, mas o que mais marca é que é um desconhecido. E todos nós temos um pouco de receio do desconhecido. Normalmente, durante a gravidez, fala-se muito, seu irmãozinho vai brincar com você, e nasce aquele bebê que só dá trabalho. Que só chora, que não interage. Os pais, todas as visitas chegam e falam do irmãozinho. Então, para o primogênito, essa chegada é um desconhecido, é uma readaptação, é uma adaptação, na verdade, que ele tem que passar. E aí vem a insegurança do desconhecido, né? Como é para todos, é para a criança também. E aí, como a reação do primogênito vai depender muito dos pais. Então, vamos falar sobre isso. Que situações nós, pais, precisamos evitar ou como que a gente deve lidar com essas situações que geram a rivalidade? Porque eu percebo que muito disso é gerado, primeiramente, com os pais e, como você disse, com quem vem visitar, com quem está ao redor. O ideal é ter um tempinho para o primogênito, é mostrar para ele que ele também passou por tudo aquilo, é demonstrar orgulho pelas conquistas dele, porque uma característica bastante forte é ter a regressão. Às vezes volta a fazer xixi na cama, pede mamadeira, mas porque parece que a vida do bebezinho é mais atraente para ele, né? Então, os pais, eles devem evitar comparação, tentar dedicar um momento para ele, evitar ficar falando o tempo inteiro, agora você é grande, você não pode, você não deve, você tem que ajudar. Então, respeitar o momento do primogênito, valorizar as conquistas dele e inserir nos cuidados com o bebê também. Inserir, pedir ajuda, pedir opinião e aí mostrando que ele ainda não sabe, você sabe, você era assim e mostrar essa realidade, eles ficam super curiosos quando você mostra. Hoje em dia temos a facilidade dos vídeos, de foto, né? Então muitos filhos mais velhos
conseguem ver como eles eram mais novinhos, isso facilita um pouco. Agora a gente está falando de um momento que de repente já ainda está no começo, um problema que a gente está conseguindo ainda remediar. Você lida diariamente com situações das mais diversas possíveis. E quando o irmão quando de repente isso não foi muito bem trabalhado, quando os pais não tinham esse esclarecimento, o que dá para fazer quando já está instalada ali uma revolta, um mau relacionamento entre os irmãos? Porque afinal esse é o tema, né? Quando já está gerando agressividade, quando o comportamento daquele irmão mais velho já está totalmente alterado na escola, na família, na igreja. O que dá para fazer, Larissa? A gente tende a achar que irmãos devem ser amigos ou são melhores amigos. E na verdade, são duas pessoas que são obrigadas a conviver diariamente, mas têm personalidades diferentes, nem sempre tem uma empatia, nem sempre vão ser os melhores amigos. É claro que tem que conviver e respeitar, mas o que eu indico para os pais é evitar intervir, a não ser que haja uma agressão física ou verbal. Porque os próprios irmãos têm que aprender, devem aprender, e é saudável que aprendam a conviver com as diferenças e com os conflitos deles. Interessante. E quando os pais intervêm, acaba gerando aquilo de que você protege um, você protege outro, ou usar mesmo os pais para, enfim, intermediar ali a situação e você acaba se afastando mais ou podendo criar mais conflito entre os irmãos. Então, o ideal, desde que não tenha agressão física ou agressão, você pode ajudar, aconselhar, falar como eles podem resolver, dar algumas sugestões, mas deixar que os conflitos sejam resolvidos entre os irmãos. Agora vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade. Não muito tempo atrás, os nossos avós, os nossos até pais, diziam que eles eram... já cresciam em lares em que eles responsabilidade deles cuidar dos mais novos. Hoje em dia, a gente pode dizer que o mais velho tem a responsabilidade de cuidar do mais novo claro e assim por diante? Claro que não, né? Um irmão. E isso também contribui um pouco para o irmão mais velho ter birra do irmão mais novo. Não é responsabilidade. Acaba se tornando um fardo. Acaba. E não tem como. A diferença de idade normalmente é pequena. E não é só um irmão mais velho, um companheiro mais experiente, digamos assim. O que você pode fazer é incentivar o irmão mais velho, a ensinar, a mostrar. Depois que cresce, mais ou menos na adolescência, quando vai sair, o irmão mais velho costuma já ter um pouquinho mais de experiência. Então, sim, cuida do seu irmão, dá uma indicação, mas como irmão mais velho, não como responsável. E também o lance de ser divertido a relação entre o irmão, principalmente nessa fase assim, que de repente, logo na chegada do irmão mais novo, né? Tem que ter também diversão, não pode ser só uma coisa de tarefa. Faz isso, faz aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para aceitar o mais novo, e o mais velho acaba ficando com todo o ônus da situação, né? Sem dúvida. Tem que ser alguma coisa divertida também, ou que ele possa participar, ou que ele possa fazer, que seja lambuzada a pomada na hora de trocar a fralda, que seja fazer uma bagunça no banho, mas também mostrar que esse irmão, no começo pode ser difícil, mas tem alguma coisa divertida e daqui a pouquinho ele já vai estar mais legal para brincar também. Com você. Agora é o seguinte, as mulheres normalmente são mais competitivas que os homens. Será que a gente vê essa rivalidade entre irmãs mais do que entre irmãos? Não necessariamente, aí vai da personalidade, do contexto familiar. Meninas tendem a ser mais parceiras, dividir coisas, tem um pouco mais de atrito, mas já vem da personalidade feminina. Mas não necessariamente, irmãs têm mais conflitos do que irmãos, depende muito do contexto de cada família. Larissa, até agora a gente falou muito assim do contexto de crianças pequenas. Eu queria saber o seguinte, durante a adolescência tem famílias que os irmãos se dão assim super bem e algumas outras os irmãos são inimigos terríveis. O que acontece? Dá para fazer alguma coisa nessa fase da vida também para melhorar o relacionamento entre irmãos? Dá e deve, mas passam-se por fases. A criança passa por algumas fases que ela convive melhor com o outro, mas naquela brincadeira individual dela. Depois ela começa a conviver com o outro e compartilhar. E aí quando chega nessa fase da adolescência, é uma fase um pouco mais rebelde, então acaba criando conflito até mesmo com irmãos e tudo mais. E depois pode ser que volte a estabelecer uma relação mais unida, né? Agora, tem pessoas que depois da adolescência, enfim, quando vão crescendo, não se identificam mesmo e passam só a respeitar, não ter uma amizade. Normalmente tem, mas tudo bem se não tiver, né?
mas desde que haja respeito e tudo mais. E os pais, a família, quando proporcionam momentos familiares prazerosos, acaba criando essa relação que família, irmãos são confiáveis, proporcionam momentos bons e aí você, desde criança, você constrói e fica mais fácil você lidar com os conflitos. Com certeza. Né? Vamos então dar uma revisada. A Larissa passou aqui várias dicas, ela é especializada nessa parte da primeira infância, né, Larissa? Comportamento e desenvolvimento infantil. De 0 a 6 anos, mais ou menos, né? Engloba essa fase. Vamos dar uma frisada, Larissa, então, nos passos. O que é importante a gente fazer para que haja bom relacionamento entre os irmãos? Lembrando sempre que nem tudo é uma regrinha, a gente precisa se adaptar à realidade de cada um. Tem que fazer o que funciona para cada família, né? Depende do contexto familiar. Mas desde que você sabe da gravidez de um novo bebê, inserir o filho mais velho nessas decisões com o filho mais novo, mostrar para ele como foi o crescimento dele, como tem sido, como é que vai nascer o bebê, o que o bebê vai fazer, tentar ser o mais sincero possível com o irmão mais velho e participá-lo. E, claro, não ficar só o assunto do bebê, senão ele já sente desde a gravidez que perdeu. Isso é importante, porque ele, naturalmente, ele vai perder o espaço, ele vai dividir a atenção, né? Ele vai dividir o espaço físico e emocional ali da família e, enfim, todas as outras áreas. Mas você falou uma hora que era importante ter um dia, um espaço, uma atividade só para o outro filho. O que acontece na cabeça da criança quando a gente faz isso? Quando possível, ela vai percebendo que o espaço dela continua ali, que ela continua sendo importante dentro desse contexto familiar e que ela vai ter o tempo só dela também, porque imagina, era só ele. E de repente chega um intruso, digamos assim, né? Às vezes eu brinco, eu falo para alguma mãe, eu falo, imagina seu marido chega para você e diz, eu te amo, você é tudo na minha vida, mas eu vou trazer uma nova mulher para a nossa relação. É quase isso para a criança, eu te amo, você é tudo, mas vem mais um. Então tem que deixar ele perceber que ele vai continuar tendo espaço e a importância dele dentro desse novo contexto. E quando vier o neném, lógico, né? No começo dá mais trabalho, nem sempre tem tempo, reveza com a mãe, com a avó, com a vizinha. Se a criança já vai para a escola é bacana, porque tem o momento só dele na escolinha. E tentar estipular, não trazer isso que você falou, o bebê como algo ruim para casa. É uma mudança, mas ela é positiva. A gente vai conviver bem com ela. É só uma mudança, não é algo ruim, não é que você perdeu nada. Você está se adaptando a uma nova realidade, mas você não perdeu nada. Muito bem, Larissa Fonseca, que ela é psicopedagoga, esteve conosco falando sobre um assunto muito importante de relacionamento de filhos. Se você quiser saber mais, a gente vai trazer a Larissa outras vezes aqui, mas ela já está publicando o segundo livro dela, infantil, o primeiro Tirando Dúvidas de Mães. E é sempre bom a gente crescer nesse aspecto, porque quando a gente pensa em saúde, a gente precisa pensar também na nossa família, saúde emocional, a saúde dos relacionamentos, vão fazer toda a diferença no resultado geral da nossa vida. Larissa, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui. A gente vai ter um espaguete surpresa. O que será que vai ter nesse espaguete de diferente? Não sai daí, a gente já volta.